Boa noite, pessoal. Boa sexta-feira. Então, estamos aqui de novo, mais uma Noite do Dharma. E a pergunta de hoje é da Dani Azevedo. A Dani perguntou o seguinte, né? Como é que eu faço para fazer as pazes com o meu passado? Isso é uma pergunta interessante, assim, porque a gente sabe que o único lugar que a gente tem para viver o Dharma é agora, no presente, né? E a gente sabe que se a gente fica preso pelo passado ou preso pelo futuro, isso vai impedir a gente de viver plenitude do Dharma. A gente vai ver Krishna falando no último capítulo da Bhagavad Gita, né? Brahma Bhuta Prasanatma Nashoshati Nakanshati, né? Brahma Bhuta, alguém que alcançou, né, a plataforma de mentalidade espiritual, Prasanatma, ele sente felicidade dentro dele mesmo, ele sente felicidade interna. E por causa disso, Nashoshati Nakanshati, ele não fica preso nem pela lamentação, nem pela ansiedade, né? Então, o que a gente entende é assim, que nós não temos paz por causa da nossa necessidade de controlar. A gente fica preso, né, pelo desejo de controle. Isso é uma tendência natural nossa enquanto a gente convive com a matéria. E aí a gente vai ver que por que a gente tem essa necessidade de controle, né? Assim, a gente está desejando experimentar a nossa felicidade, a gente associa isso com a matéria que é externa a gente, e aí a gente precisa controlar as situações para a gente poder, assim, ter os itens materiais que vão nos trazer felicidade, né? Pelo menos a gente acredita que a gente vai ter felicidade. E aí os Vedas vão falar que a gente tenta controlar de 3 formas esse mundo, né? A gente tenta controlar o mundo em si, a gente tenta mudar o ambiente onde a gente está inserido para ser feliz e não consegue, porque sempre que a gente controla alguma coisa nesse mundo tem um efeito colateral que a gente não contava, né? Então a gente tenta tornar o mundo mais confortável, né? Tenta tornar um mundo assim, curvar realmente, né, o mundo à nossa vontade, mas sempre que a gente faz isso, sempre que a gente manipula o mundo, tem consequências que não eram calculadas e aí, de novo, a gente perde a nossa oportunidade de controlar esse mundo, né? Mas a gente tenta controlar o mundo, a gente tenta controlar as outras pessoas para tornar elas assim mais ajustadas aos nossos interesses, né? E a gente também não consegue controlar as outras pessoas. Sempre que a gente tenta controlar alguém, né, para tornar essa pessoa mais adequado ao meu ego, o que a gente pode fazer é acabar criando um inimigo. Mesmo que a gente controle a pessoa por muito tempo, quando a gente perder o controle sobre ela, vai ser terrível, né? E por fim a gente tenta controlar o nosso próprio destino, mas assim, somos muito frágeis, somos muito vulneráveis. A gente cria muitos arranjos, né, para poder ter segurança nesse mundo, para poder satisfazer os nossos desejos, mas a gente nunca está livre da morte. E a morte pode acabar assim num estalar de dedos com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente construiu, então não conseguimos controlar o nosso destino, né? E aí, por causa disso, porque a gente deseja controlar, porque interagir com esse mundo faz com que a gente queira controlar as coisas. E por outro lado, a gente nunca consegue plenamente controlar esse mundo e o que existe nele, a gente fica preso no futuro e fica preso no passado. A gente fica preso nessas 2 tendências que Krishna falou, né? De se lamentar e de ter ansiedade. Porque lamentação é a nossa tendência a controlar projetado no passado. A gente se lamenta por tudo aquilo que a gente quis controlar e não conseguiu. E a ansiedade é a nossa tendência a controlar projetado no futuro, né? A gente fica na expectativa, será que eu vou conseguir controlar ou não vou? Né? Então essa ansiedade, tanto a ansiedade quanto a lamentação, elas tiram a possibilidade de paz. E sem paz alguém não pode ser feliz, né? Sem paz não existe felicidade. Mesmo que você tenha tudo aquilo que você precisa para ser feliz, se você não está em paz, você não consegue nem desfrutar da felicidade, né? Então a paz é o pré-requisito da felicidade. E aí por isso que Krishna fala que alguém que alcançou a mentalidade espiritual, alguém que passou a buscar a felicidade dentro de si, né, ele consegue desfrutar a felicidade. Por quê? Porque ele já nem lamenta, nem tem ansiedade. Ele consegue ter, assim, paz de verdade, né? Então, se a gente quer ter paz para poder ser feliz, e se a gente quer seguir esse caminho do Dharma, quer seguir o caminho da vida espiritual, cultivar uma relação com Deus, a gente tem que realmente conseguir transcender, né, esses grilhões que prendem a gente no passado e no futuro. Então, o futuro, tudo bem, né? O futuro, ele ainda não existe, a gente está construindo o futuro.
E quando a gente entende, né, a vida, o propósito da vida, quando a gente entende quem nós somos, quando entendemos o nosso Dharma, fica mais fácil fazer as pazes com o futuro, né? Porque agora você, assim, o passado você não pode mudar, mas o futuro você pode. Então você já começa a mudar o futuro, né? Então ontem a gente até falou um pouco sobre procrastinação, sobre a ideia de procrastinar. Então, quando a gente para de procrastinar, quando a gente tem as ferramentas certas para a gente poder viver assim o presente com intensidade, cumprir o nosso Dharma, a gente já está moldando o nosso futuro, a gente já está assim construindo um futuro melhor para nós mesmos, né? Agora, isso é legal, assim, a gente pode mudar o futuro, mas uma coisa que a gente não pode mudar é o passado. O passado já era, né? Por melhor que sejam suas intenções agora, todos os seus erros, né? Todas assim, as suas tragédias, todas as suas perdas, assim, tudo aquilo que o passado trouxe de marcas, ele vai ficar em você e não há nada que a gente possa fazer com isso. Então, como lidar com o passado? Como fazer as pazes com o passado, né? Então vamos ver um pouco assim o que os Vedas falam pra gente a esse respeito, né? Como que eu posso fazer as pazes com o passado para não me lamentar, para não cair nesse erro da lamentação, né? Então uma coisa que a gente tem que entender é que o passado, né, que a gente lembra, é só um dos passados que a gente teve, né? Como a gente vai ver, assim, o primeiro ensinamento que Krishna vai dar para Arjuna no Bhagavad Gita é que nós não somos o corpo. E todo o passado que a gente lembra é o passado que nós temos nesse corpo. Mas nós tivemos muitos passados que a gente não lembra, né? Assim, tivemos muitos passados em outros corpos, né? E esses passados a gente não lembra. Esse passado que passou agora é o passado do corpo. Mas a alma, ela é eterna. Então a gente tem que lembrar disso, que no final até o passado vai passar, né? Independente de quão assim triste, trágico ou mesmo fútil, vazio tenha sido o nosso passado, no final ele vai passar. Esse passado ele diz respeito ao corpo, da mesma forma que a gente não está sofrendo agora por causa do que aconteceu com a gente há 5 vidas atrás, que há 5 vidas atrás a gente foi abandonado no altar, há 7 vidas atrás um incêndio levou a nossa mansão. Assim, ninguém chora por causa disso, né? O passado já passou, né, de outras vidas. Então o passado dessa vida vai passar também. A alma, ela é eterna. Então saber disso é muito reconfortante, saber que o que te marcou nessa vida, assim, no final não vai afetar você. Você vai existir pela eternidade e o passado desse corpo vai morrer junto dele, né? Então, isso é um consolo. Mas, assim, isso ainda não permite a gente fazer as pazes com o passado. Permite a gente, pelo menos, assim, sentir um alívio agora no presente, né? Agora a gente tem que, para realmente fazer as pazes com o passado de uma forma madura, a gente tem que transcender ele. A gente tem que fazer um bom uso do passado. Porque sem usar o passado de forma adequada, a gente não vai conseguir superar ele. A gente não vai conseguir fazer as pazes com ele, né? Então, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Não importa o que tenha acontecido de ruim com a gente no passado, o passado ele sempre vai ter um propósito, né? Nem que esse propósito seja criar empatia agora na gente por todas as pessoas que estão vivendo agora no presente aquilo que a gente já viveu no passado, né? Então, se tem algo no seu passado que, assim, você tem tristeza ao lembrar, que foi um trauma de certa forma, ou também você tem vergonha porque você pode ter agido de forma errada no passado, isso agora no futuro serve para você poder, agora no presente isso serve para você consertar os seus relacionamentos, né? Você vai ter mais empatia pelas pessoas que estão sofrendo aquilo que você já sofreu no passado, né? E as pessoas que estão errando agora igual você errou no passado, isso vai tornar você mais tolerante a elas, né? Você vai lembrar que, poxa, eu também já errei assim, né? Eu também já cometi esses equívocos, eu também já fui vaidoso, eu também já fui arrogante dessa forma. E agora eu aprendi, não sou mais. Então você dá uma colher de chá para as pessoas, né? Você sabe como ajudá-las, né? Porque você já teve esse passado também. Então o passado ele tem que começar a ser útil, ele tem que começar a fazer sentido, né? Então isso já é um passo, né? Se a gente vê nos Vedas, a gente vai ver história de pessoas que têm passados assim bem cabulosos e depois se tornam grandes sábios e eles nunca esquecem o passado. Eles sempre revisitam o passado, eles usam o passado deles como lição de vida para outras pessoas, né? A gente vê, por exemplo, a história de Narada Muni. Narada Muni, ele é um grande sábio. A gente vai ver no Bhagavatam várias histórias assim incríveis
E ele tem uma característica muito interessante que ele participa de praticamente todas as histórias do Bhagavatam, direta ou indiretamente. Então, muitas histórias assim que esse grande sábio chega e ilumina as pessoas. Mas aí a gente vai ver depois o passado dele. Narada mesmo vai contar o seu passado no sétimo canto do Bhagavatam, quando ele visita o rei Yudhishthira e ele fala sobre assim o valor da renúncia. E aí ele conta o seu passado, né? E aí ele fala que no passado ele foi um Gandharva, né? Ele foi assim um... Os Gandharvas são como seres angelicais que cantam muito bem, que são muito belos, né? E que cantam assim canções celestiais, né? Eles vivem no plano de existência dos semideuses, né? E ele era um dos melhores entre os Gandharvas, assim, ele cantava assim esplendidamente bem, né? Ele tinha habilidades musicais divinas e todo mundo ficava encantado com ele, a beleza dele era sem igual, né? E aí o que acontece é que todo mundo elogiava ele, todo mundo apreciava ele, e ele fica muito vaidoso por causa disso. E por causa dessa vaidade que ele tem, né? Por causa assim dessa grande vaidade que ele tem, ele acaba caindo, ele acaba sendo amaldiçoado, porque ele ofende sábios, né? Porque ele fica tão arrogante que ele não valoriza os sábios, e aí os sábios resolvem dar uma lição nele, amaldiçoam ele. Então, depois ele perde tudo aquilo que ele tinha, né? Aquele prestígio, aquela riqueza, aquelas grandes habilidades, aquela grande beleza que ele tinha, né? E aí ele nasce na Terra. Ele nasce na Terra como um menininho simples, né? E filho de uma moça muito simples. E aí essa moça tem tipo uma... Assim, ela é uma senhora simples, né? E aí, em uma determinada ocasião, ela recebe na casa dela um grupo de sábios que estavam peregrinando, mas aí começou a estação da chuva, que é um período de 4 meses que chove muito, né, na Índia. E aí eles resolveram parar para poder se abrigar, né? Eles sempre fazem isso, é o período do ano conhecido como Chaturmasya, chove muito, né? E esses grandes sábios renunciados que ficam viajando, eles sempre param para se abrigar durante o período das chuvas, né? E aí, por acaso, eles estavam perto da casa dessa senhora e ela recebe eles, né? Eles ficam lá os 4 meses. E aí, esse menininho, Narada, ele se torna amigo dos sábios durante esses 4 meses, né? Ele se ilumina com o conhecimento deles. E depois eles vão embora e ele fica desejoso de ir embora com eles, de ter uma vida igual a deles, né? E logo depois a mãe dele falece. E aí ele mesmo se torna renunciado, ele vai viajando pelo mundo, lembrando das instruções que ele recebeu daqueles grandes sábios. E aí ele se torna o grande sábio Narada, né? E depois ele falece mais uma vez, e aí nasce agora como Narada, esse grande sábio que tem o poder de viajar por todo o cosmos, né? E assim, aquilo já passou, a vaidade dele, o orgulho dele, que fez ele cair no passado, já passou, foi há 2 vidas atrás. Mas ele não se esquece dessa história. Ele consegue lembrar da arrogância, da postura assim que ele teve, muito inadequada que ele teve no passado, e ele usa isso para iluminar outras pessoas que estão tendo a mesma postura naquele momento. Ele usa isso para poder usar a própria vida dele como exemplo para incentivar essas pessoas a mudarem, né? E para falar sobre a importância, né, de você cultivar desapego, a renúncia, como isso mudou a vida dele. Então ele não se envergonha do passado dele e do que ele fez de ruim no passado. Ele mesmo conta a história do passado dele e como ele aprendeu com os próprios erros, né? Então a gente está vendo aí uma história de alguém que, assim, cometeu um erro, né? E que não esqueceu esse erro, pelo contrário, usou esse erro para ensinar outras pessoas, né? E aí a gente vai ver outras histórias desse tipo, né? A gente vai ver a história, por exemplo, de Mirigari. E Mirigari, ele era um caçador, assim, terrível, né? Que caçava vários animais. E ele não só caçava os animais, como ele torturava os animais. Em vez de atingir os animais e matar os animais, ele atingia os animais de uma forma não fatal e deixava eles ficarem agonizando até a morte, né? Por quê? Porque ele sentia prazer em ver os animais agonizando e, assim, pedindo clemência para ele. Ele se sentia superior aos animais, sentia que tinha poder sobre os animais, né? Porque a violência faz isso. Quando você é violento, você sente prazer você sente prazer na violência porque você sente poder sobre a pessoa que você está vitimizando, né? Então, quando a pessoa ela é muito carente, ela pode tentar suprir essa carência dela, esse vazio interno que ela tem, de alguma forma violenta, né? Fazendo algum bullying, usando a linguagem inadequada, punindo as outras pessoas. E nesse caso, o que esse caçador fazia, né, era algo terrível. Ele torturava os animais, ele deixava assim, os animais para morrer, né?
E o que acontece é que um dia ele também encontra o sábio Narada, e o sábio Narada vê que ele está torturando os animais e explica para ele que isso era terrível, explica todo o karma que ele está acumulando por causa daquilo, né, e como ele ia sofrer no futuro. E ele fala, caramba, mas eu preciso matar os animais porque é a única forma que eu sei de tirar meu sustento, assim, né? Eu vendo a pele dos animais depois. E aí Narada fala pra ele, para de matar os animais agora e algum arranjo, assim, né, da providência vai acontecer e vai te proteger e você fica tranquilo quanto a isso, né? E ele para totalmente de matar os animais e explica para a esposa dele que eles também não deveriam matar os animais, né? E eles começam a meditar no mantra que Narada ensina para eles, e o que acontece é que vários vizinhos dele que assim não gostavam que ele matasse animais, que eram assim pessoas pacíficas, ficam tão admirados assim que ele mudou de caráter, que ele mudou de comportamento, que todo assim o pessoal da vizinhança começa a fornecer vegetais para eles sobreviverem, fornecer tudo aquilo que eles precisavam, eles começam a ganhar muitas doações, né? E a história dele se propaga por toda a região, de um caçador que mudou o comportamento só porque teve a companhia de um sábio, né? E aí ele não se vergonha da história, ele mesmo continua replicando a história dele no futuro, né? De alguém que, assim, não só foi vaidoso, como na história passada, mas de alguém que cometeu erros terríveis, assim, que torturou animais, né? Que cometeu coisas, assim, abomináveis, né? Então a gente vê a história de pessoas que não se envergonham do passado. O passado passou, mas o passado serve agora para um propósito, né? Então é isso. A gente tem que usar o passado, o nosso passado, num processo de Jagya, né? Jagya significa aquilo que causa a união, aquilo que causa a conexão. Então a gente tem que usar tudo aquilo que existe nesse mundo material para nos conectarmos com Deus. Tudo aquilo que existe na matéria tem um propósito espiritual. Quando a gente usa a matéria para cumprir esse propósito, a gente está fazendo Jagya, a gente está se conectando com Deus através da matéria. A gente está oferecendo a matéria para Deus e com isso a gente está purificando a matéria de todo o seu karma, né? Krishna ensina esse processo no capítulo 5 da Bhagavad Gita. Então tudo aquilo que existe na matéria pode ser purificado quando é conectado com Deus, né? A gente pode oferecer um alimento que foi obtido de uma forma pacífica, que não foi obtido através de violência para Deus, e Deus purifica aquele alimento do karma, espiritualiza aquele alimento. A gente pode fazer isso com a nossa profissão, né? Se a gente segue a nossa profissão com a mentalidade correta e usa aquela profissão como uma forma de servir o mundo e tenta ver Deus através daquela profissão, Deus vai espiritualizar o nosso ofício, vai espiritualizar o nosso trabalho profissional, né? E por aí vai. Então, o nosso passado, ele também existe nesse mundo. Então, o passado, ele também pode ser usado para se conectar a Deus, né? Ele também é material e ele também pode ser usado no processo de Jagya, né? Então, assim, a gente tem que entender que o passado, com todos os seus problemas, com todas as mágoas que ele traz, ele também foi quem permitiu que a gente chegasse onde nós chegamos. Assim, a gente também é fruto do aprendizado que nós tivemos por causa das nossas experiências passadas, né? Então, quando a gente usa o nosso passado e as experiências que vieram ali, independente de quão ruim elas tenham sido, para mudar a nossa consciência agora, no presente, e a gente consegue, assim, espiritualizar a nossa vida, quando a gente consegue, assim, aderir ao caminho do Dharma agora, a gente está, ao mesmo tempo, purificando o nosso passado, né? Porque a gente está oferecendo o passado para Deus. Mesmo ele sendo material, mesmo, né? Ele pode ser purificado. Então, por exemplo, um exemplo, assim, histórico, né? Quando Prabhupada, né, por exemplo, vem para o Ocidente trazer a mensagem da Bhagavad Gita, quem são as pessoas que valorizam a mensagem que ele estava trazendo? São os hippies, são o pessoal que estava participando do movimento de contracultura. E por que eles estavam tão ansiosos por essa mensagem da Bhagavad Gita? Por que eles estavam tão ansiosos, né, por essa mensagem de paz, por essa mensagem do Dharma? Porque eles eram totalmente contra, assim, a guerra que estava acontecendo no Vietnã, a toda a situação política do país naquele momento, né? Então, assim, olha só, a guerra do Vietnã foi uma situação triste, foi uma situação terrível, foi uma situação, assim, de calamidade, muitas mortes, né? E todos os problemas que se seguiram depois a isso, né? Agora, o passado já tinha passado, né? Assim, a guerra já tinha acontecido, decisões erradas
fizeram com que tivesse essa guerra, decisões erradas mantiveram a guerra acontecendo por muito tempo, e por causa disso, uma geração de pessoas frustradas e magoadas, né? Não só a guerra, né? Mas a guerra foi assim, um estopim para acender o movimento de contra-cultura nos Estados Unidos, mas isso era uma série de outros problemas, né? Assim, o American Way of Life fez com que muitos pais assim dedicassem sua vida à sua carreira profissional e negligenciassem os filhos. Então a gente tinha uma geração assim de filhos que não tinham recebido afeto suficiente dos pais, que estavam crescendo numa cultura extremamente capitalista, materialista, e aí tem uma guerra. Então, assim, todos esses erros do passado geraram uma geração frustrada. Agora, essa geração frustrada estava ansiosa para receber a Bhagavad Gita. E quando eles recebem a Bhagavad Gita, e o gatilho que fez com que eles se interessassem para isso foi todos aqueles erros do passado, então naquela hora aquelas coisas estavam sendo redimidas, naquela hora essas coisas estavam sendo assim purificadas porque elas estavam servindo a um propósito maior, né? Assim, a guerra não deixou de ser errado, assim, a negligência dos pais, o materialismo de uma cultura que botava a economia antes de vidas, nada disso deixou de ser errado, nada disso foi apagado, mas pelo menos isso serviu para um propósito maior. Então, o que a gente faz para poder purificar o nosso passado, para fazer as pazes com ele, né? A gente tem que aceitar que o passado já passou e que a gente só é quem nós somos agora por causa do passado, né? E aí a gente tem que começar a ver quais lições existiram no passado, né? Como assim o próprio Deus nos instruiu no passado e que só o passado que pôde permitir com que a gente chegasse onde a gente chegou agora, né? Então isso é uma outra forma da gente fazer as pazes com o passado, né? Agora, mais do que isso, né? O problema é que tem certas ocasiões que ficaram no nosso passado que ainda não nos trouxeram nenhuma lição, que a gente ainda não aprendeu nada com elas, né? Se a gente lembra delas, é só traumatizante, a gente só vai sofrer, né? William Shakespeare fala isso, que você sofreu no passado, e ele fala, toda vez que a gente lembra de um sofrimento no passado, você está criando um sofrimento duplo. Ou seja, você está sofrendo um novo sofrimento agora. O sofrimento do passado foi um sofrimento que já passou. Agora, a lembrança do passado traumatizante cria um sofrimento novo, genuíno, no presente agora, que é diferente daquele sofrimento do passado, né? Então, quando a gente lembra de experiências traumatizantes, a gente está criando novas possibilidades de sofrimento. Então, por isso, é considerável que a gente não queira lembrar certos trechos assim do nosso passado. Dá para entender que tem certas coisas que a gente prefere esquecer, deixar o passado no passado, né? Agora, o ponto tudo bem, a gente pode até esquecer do passado, a gente pode até negligenciar assim, ele agora para poder preservar a nossa integridade mental, né? Para não sofrer desnecessariamente com situações que já passaram, situações trágicas, mas o ponto será que essas situações elas não continuam afetando a gente mesmo se a gente não lida com elas, né? Porque tem certas situações que elas simplesmente continuam no nosso inconsciente, mesmo que a gente ignore e esqueça elas estão ali no background, afetando a nossa vida, afetando as nossas escolhas, limitando a gente, impelindo a gente a agir de alguma forma, que a gente vai acabar se auto-sabotando, como a gente sabe, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, né? Tudo aquilo que a gente de alguma forma cria com a nossa mente, toda a nossa realidade mental, cria o que são chamados sânskaras, impressões na nossa mente. Então, mesmo que a gente não lembre das experiências do passado, mesmo que a gente não lide com o passado ele está bem vivo no nosso presente através da forma dos sânskaras, através dessas impressões mentais. Elas continuam lá influenciando a gente ativamente. E aí a gente vai ver, por exemplo, assim, o grande mestre da tradição de Bhakti do século XIX, que é Bhaktivinoda Thakur, falando que uma das grandes imperfeições que a gente pode desenvolver, né, quando ele vai falar das 24 imperfeições que atrapalham a gente no caminho do yoga, no caminho do Dharma, ele vai falar de uma delas, que é Vatsasura, que é justamente todas as experiências negativas que a gente teve na nossa infância, na nossa juventude, tudo aquilo que de alguma forma traumatizou a gente na nossa infância, vai continuar ali, vai continuar super ativo no nosso presente, né? Ele, mesmo que a gente não lembre. Isso vai estar moldando a nossa personalidade, a influência que a gente vai estar recebendo dos modos da natureza, vai estar influenciando o nosso comportamento de muitas formas que a gente não vai nem entender. Então, de uma certa forma, apesar de ser
reconfortante a gente poder não lidar com o passado, porque o passado pode abrir uma caixa de Pandora, pode abrir uma série de medos e de traumas que a gente prefere esquecer. O passado, ele vai continuar, talvez, afetando a gente através de uma tática de guerrilha, né? A gente pode não combater o passado diretamente, né, numa batalha, numa guerra, mas ele pode afetar a gente usando táticas de guerrilha, ali escondido, plantando armadilhas, botando, assim, todo tipo de obstáculos que a gente nem entende de onde estão aparecendo na nossa vida atualmente, né? Então, por causa disso, é importante também você revisitar o passado para garantir que todas as feridas do passado estejam curadas, né? E existem muitas ferramentas interessantes para isso. Eu não sou especialista nisso, não é minha área, né? Mas a gente sabe, psicanálise é muito bom para você voltar e rever o passado. E algo que eu acho muito interessante é aliar a ideia de psicanálise com o conceito dos modos da natureza, entender a bondade, a paixão, a ignorância. Fazer essa fusão da psicanálise com esse conhecimento dos gunas, dos modos da natureza, é algo incrível, né? Tem um devoto italiano chamado Matsyavatara, que ele é doutor em psicologia e ele faz um pouco esse trabalho, né? É muito legal, ele tem artigos acadêmicos que ele mostra como a compreensão desses modos da natureza podem ser aliados à psicologia, principalmente à psicanálise, e como isso pode ser usado para a gente realmente fazer isso, de curar esses traumas, né, do passado. Então isso é uma coisa bem interessante, como eu disse, não é minha área, mas fica aí a dica para quem quiser saber um pouco mais, e acho que isso é algo que poderia ser mais feito pelas pessoas que são aí da área, né? Estreitar ainda mais essa aproximação do conhecimento dos Vedas com psicologia contemporânea, né? Agora, assim, dito tudo isso, né, a gente tem que entender que o próprio arranjo do karma vai fazer com que situações mal resolvidas do passado, elas, assim, sejam representadas, né? Elas reapareçam na nossa vida agora, no presente. Uma situação que você não resolveu totalmente no passado, ela vai se manifestar de novo. Por quê? Porque a gente entende que o karma ele tem um propósito pedagógico. Tudo aquilo que acontece com a gente nessa vida existe para nos ensinar uma lição. E se a gente não aprendeu aquela lição, a lição vai voltar até você aprender, igual numa escola, né? Se você não aprendeu a lição, você vai ter que fazer outra prova, ou talvez até repetir de ano. Então, o ponto é o seguinte: se a gente tem medo do passado, a gente deve considerar, bem, o passado me afetou no passado porque eu era uma pessoa. E será que ele ainda me afeta da mesma forma agora? Se ele continua me afetando, será que eu continuo sendo a mesma pessoa? Então, no que eu não mudei? O que eu deveria ter mudado para ser menos afetado por ele, né? Então, isso é algo importante, a gente avaliar assim, o quanto a gente mudou desde aquela situação que a gente não gostaria de lembrar. Porque se a gente realmente mudou, se a gente realmente desenvolveu agora qualidades que fariam com que a gente não cometesse o mesmo erro, né? Assim, o passado ele não é mais fonte de vergonha, ele não é mais fonte de tristeza, pelo contrário. Ele virou uma fonte de orgulho. Eu passei por aquilo tudo e mudei, eu cresci, eu avancei, eu evoluí, né? Eu amadureci. Então, a gente também tem que estar muito consciente do passado para usar ele como um termômetro. Não estou falando que a gente tem que ficar se torturando com o passado, sempre lembrando de tudo aquilo que a gente fez e não gostaria de ter feito, mas é bom usar ele como uma métrica, uma medida para a gente ver o quanto a gente está avançando, né? Ver o quanto a gente já mudou. Então, esse nível de autoconsciência é importante. E a gente também tem que entender isso. Essas situações que estão se repetindo do passado é porque eu não resolvi elas, eu ainda não liquidei elas porque eu não aprendi o aprendizado que deveria estar ali, né? Então, é isso. A gente tem que ter esse distanciamento do passado, saber que o passado passou, porque como o Krishna mesmo fala, a gente tem que não se lamentar, né? Então a gente tem que viver concentrado no agora, porque o agora, o presente, é o único lugar que a gente pode viver o nosso Dharma. Mas a gente tem que, assim, se nutrir dessas experiências passadas para poder garantir que a gente vai ter as ferramentas adequadas para poder viver, assim, esse Dharma na sua plenitude, né? Que a gente vai viver ele de uma forma mais completa do que a gente já viveu no passado.
E quando essas situações passadas elas se reapresentarem na nossa vida, é bom a gente entender por que eu fracassei no passado, por que eu me dei mal no passado com essa mesma situação, para eu não cair no mesmo erro agora, né? O importante do passado é que você conheça ele para não repetir os mesmos erros, né? Quando a gente ignora o passado, a gente está fadado a repetir ele. Então, é isso. Isso é importante, né? Assim, a gente vai fazer as pazes com o passado quando a gente garantir definitivamente que ele não se repita e que a gente vai estar construindo um futuro melhor, porque a gente já resolveu aquelas lições completamente, né? Então, uma coisa, por exemplo, quando a gente estuda a história do mundo, né? Assim, a gente vê que o fato da gente estar distante de determinados eventos históricos permite, em um lado, né, em um aspecto, que a gente entenda ele melhor do que as pessoas que estavam nele. Por quê? Porque as pessoas que estavam vivendo aquele determinado momento histórico, elas não tinham distanciamento suficiente daquele momento para analisar aquilo com sobriedade, não sabiam as consequências que aquilo ia ter no futuro, né? Então elas estavam vivendo aquele momento. Por exemplo, agora a gente pode tentar especular e filosofar e raciocinar sobre os impactos da pandemia na economia, na globalização, na relação dos Estados Unidos e da China com o resto do mundo. A gente pode pensar sobre tudo isso, mas a gente está tentando ficar vivo, garantir que as pessoas próximas da gente fiquem vivas e que assim o nosso emprego não seja perdido. Então assim, a gente é afetado por tantas coisas que a gente não consegue nem analisar com total frieza, com total sobriedade o que está acontecendo com a gente agora. Mas assim, as pessoas quando analisarem, estudarem esse momento histórico que a gente está vivendo, né, daqui a 50 anos, eles vão saber melhor do que a gente, que está passando por isso, né? Porque eles já vão saber o que aconteceu depois daquilo, eles vão poder ver aquilo com calma, porque eles vão estar em outra situação. Então é isso, a gente também tem que olhar para o nosso passado com um certo distanciamento, né? Se você fosse estudar a história da sua vida passada, se você por acaso soubesse da sua vida passada, você ia olhar para ela como uma história, mas assim, você não ia ser tão afetado. Por quê? Porque você não está vivendo aquilo. Aquilo é uma coisa que já passou, né? Então quando a gente olha para o nosso passado, a gente pode tentar ter um pouco dessa sobriedade, né? Analisar isso com uma certa frieza também, porque aquele momento já passou e agora eu posso entender ele melhor do que quando eu estava vivendo ele. Eu posso extrair mais lições dele do que quando eu estava vivendo ele, né? E olhar para essas lições e tentar usar elas agora, de uma forma que elas sejam úteis agora, né? Então isso é a única forma de fazer as pazes com o passado, é tornar ele útil para você viver o Dharma no presente, né? Então é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Por enquanto não, mas pode esperar um pouquinho. Então, como a gente sabe que tem um delay do que a gente está falando aí para o que está rolando nas redes sociais, vamos esperar um pouco. Então é isso, pessoal. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí para Noite do Dharma. Hoje eu acho que já é a Noite do Dharma 59, né? Teve algumas noites do Dharma que a gente respondeu mais de uma pergunta, mas o nosso estoque de perguntas já está chegando no final. Acho que a gente tem umas 8 ou 9 perguntas assim ainda para serem respondidas, né? Então se vocês quiserem reabastecer o nosso estoque, enviarem mais perguntas, porque a gente tem perguntas assim por um pouco mais de uma semana, então tá na hora de recebermos novas. Pergunta da Patrícia. Então, temos aqui umas perguntas. A Patrícia mandou assim: Patanjali diz que para pacificar a mente é com prática, sadhana e desapego. Seria também um meio de lidar com o passado? Com certeza, né? Assim, Patanjali está falando aí que prática e desapego podem, assim, pacificar a mente. É exatamente a mesma coisa também que Krishna fala no Bhagavad Gita. Krishna também dá esses dois pilares, né? Ele fala a prática adequada e o desapego. Então, no caso, como lidar com o passado dessa forma, né? Da prática e do desapego? Bem, o desapego significa desapegar do passado no sentido de que você não pode mudar ele. Você só pode aceitar ele, né? Lidar com o nosso passado é um ótimo exercício para a gente lidar com as outras pessoas, né? Porque nós não podemos mudar as outras pessoas, nós só podemos aceitar as outras pessoas, né? Também é um bom exercício para a gente lidar com o fruto das nossas ações.
Porque a gente só se estabelece no modo da bondade quando a gente fica consciente de cumprir o nosso Dharma, de cumprir os nossos deveres nesse mundo, mas sabendo que a reação daquilo não pertence a você, o fruto do seu Dharma não pertence a você, pertence a Krishna, né? Então, se você cumpre o seu Dharma de forma perfeita e ninguém te reconhece por causa disso, ninguém te valoriza, assim, os seus problemas não vão embora, tudo bem, você fez o que deveria ter sido feito, que é cumprir o Dharma, né? Então, se a gente espera fazer o nosso Dharma para ter, assim, as consequências que a gente gostaria, né? Assim, a gente vai se frustrar nesse caminho do Dharma, a gente vai acabar abandonando ele, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente tem que aceitar o Dharma como ele é, a gente tem que se aceitar como nós somos, né? Tem certas coisas, né, na nossa natureza que nós não podemos mudar, a gente só pode fazer um bom uso disso. E aí quando a gente lida com o passado, na verdade isso é um exercício mental para a gente aprender a lidar com todas essas coisas, lidar com o Dharma, lidar com as outras pessoas e lidar com a nossa própria natureza material, com a nossa própria natureza kármica, porque tem coisas nela que podem ser mudadas, podem ser trabalhadas, mas tem coisas que não podem, né? Krishna fala no capítulo 3 da Bhagavad Gita que a simples repressão não leva a nada, então a gente não pode reprimir determinados aspectos da nossa psicologia. O que a gente pode fazer é aprender a usar eles de forma correta, isso a gente pode fazer. Então, esse exercício de lidar com o passado prepara a gente para tudo isso, né? Então, essa relação desapegada do passado, né, de você ter que aceitar e tolerar ele como ele é, e não moldar ele da sua forma, porque isso já não é mais possível, né, é uma grande prática de yoga, assim. E também, assim, o fato da gente estar envolvido em sadhana, nessa prática espiritual diária, isso significa que você está... Assim, você pode não ter vivido o que você queria no passado, né? Mas o sadhana vai trazer para você, assim, um controle mental para vocês poderem experimentar a verdadeira felicidade. E essa felicidade, ela vai suprir, assim, as carências, as lacunas que foram deixadas no passado. Então dá pra gente, assim, fazer as pazes com o passado também através, não só do sadhana, mas mais do que o sadhana, mas da felicidade, do prazer mental que você vai experimentar por estar seguindo o sadhana. Pergunta do Jerônimo. E aí, Jerônimo, tudo bem? Podemos apagar traumas do passado e mudar o presente? Apagar os traumas do passado, não. Mas a gente pode fazer com que eles não sejam banais. A gente pode fazer com que eles não sejam em vão, né? Assim, uma situação triste, ela sempre vai ser uma situação triste no nosso passado. O que a gente pode fazer é dar um propósito, dar um sentido para aquela situação. E aí, quando a gente faz isso, com certeza, a gente está mudando o presente, né? Então, assim, Krishna fala na Bhagavad Gita que o inverno e o verão, né, são estações do ano, são cíclicos. Eles vão vir e vão embora, independente de você querer. E a gente tem que tolerar, né? Você pode gostar do verão, mas ele vai embora. Você pode não gostar do inverno, mas ele vai chegar. Mas ele também vai embora, né? E aí Krishna fala que essa mesma relação que a gente tem com as estações do ano, a gente também tem que ter com a sensação de felicidade e tristeza. A felicidade, ela vai embora, mesmo que você não queira. E a tristeza, ela vai chegar, mesmo que você também não queira. Mas depois ela vai embora. Felicidade e tristeza são coisas passageiras nesse mundo, né? Só a felicidade interna, a felicidade espiritual, ela é plena, só ela é eterna, né? Então, o que acontece é que é isso. O passado ele foi triste, ele não vai deixar de ser triste, você não pode mudar o passado, você não pode apagar o trauma do passado, mas, assim, usar esse trauma, usar essa experiência triste como aprendizado, né, não vai fazer com que a situação deixe de ter acontecido, ou que você sempre, talvez, experimente uma tristeza ao lembrar daquilo, mas aquilo não vai se tornar banal, não vai ser uma tristeza vazia, né? Você vai fazer as pazes com o karma no sentido de que pronto, você abraça o seu passado, você aceita como ele é e você usa aquilo para mudar você agora no presente, exatamente como você falou, e também para ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação agora, né? Você vai ter empatia por elas e você vai estar criando um futuro melhor para você e para elas, né? Então é isso, talvez certas tristezas nunca vão embora, mas você pode garantir que elas não sejam tristezas em vão, tristezas banais, você pode espiritualizar elas nesse sentido. Da Raquel. Raquel. Tudo bem, Raquel? Boa noite. Dharma é propósito, certo?
Também, Dharma é mais do que... o Dharma é o propósito que a gente tem nessa vida, é a missão que nós temos que cumprir nessa vida. Cada pessoa tem o seu Dharma, tem a sua missão. E esse Dharma, ele existe em diferentes níveis, né? Tem o Dharma que nós temos conosco mesmo, tem o Dharma que a gente tem com as pessoas que nos cercam, tem o Dharma que nós temos com o mundo, com a natureza, e em última análise tem o Dharma que nós temos com Deus, né? Então o Dharma, ele existe em vários níveis, né? E também, assim, o aprendizado, né, o conhecimento espiritual que a gente tem que adquirir para poder viver essa missão, a ética que nós temos que seguir, a equanimidade que nós temos que ter nos relacionamentos, tudo isso também é Dharma. Então, Dharma é tanta missão que a gente tem nessa vida, o propósito que a gente tem, como toda a bagagem de virtudes, de valores que nós temos que desenvolver para poder cumprir essa missão. Tudo isso é Dharma. E a palavra Dharma significa aquilo que sustenta. Então, assim, quando a gente segue o Dharma, a nossa vida ela se sustenta no caminho espiritual. A gente vai estar conseguindo seguir o caminho espiritual de forma sustentável. E o Dharma também é aquilo que sustenta o mundo funcionando de forma correta. Ou seja, quando a gente vive o Dharma na nossa vida pessoal, quando a gente segue o Dharma no microcosmos, a gente, na verdade, está ajudando o universo inteiro. A gente está ajudando o Dharma a se propagar no macrocosmo, né? Então, é isso. É karma quando você não segue seu Dharma e gera um karma? Com certeza. Não seguir o Dharma é justamente o que faz com que a gente gere karmas, porque o karma, ele é a reação de todas as nossas ações egoístas, né? E aí o Dharma é o que vai trazer pra gente o aprendizado de como não sermos egoístas na prática, como não sermos egoístas no nosso cotidiano, né? Então, sempre que a gente segue o Dharma, a gente está fazendo duas coisas. A gente está criando na nossa consciência, assim, a capacidade de resistir ao egoísmo, né? De avançar espiritualmente para poder superar a influência do egoísmo material. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai purificando o karma que a gente já tem. A gente vai fazendo as pazes com o nosso karma. E não seguir o Dharma significa se tornar muito vulnerável a esse egoísmo e, consequentemente, acabar gerando karma, né? Tem um vídeo antigo nosso que fala sobre os sete dharmas, né? Aconselho dar uma olhada nesse, que fala legal sobre esse assunto. Mahatma Vidura não poderia deixar de ser. E aí, Mahatma, todo dia aí? Os erros do passado nessa vida servem como aprendizado. Mas o passado de outras vidas, Krishna, por benevolência, dá o esquecimento, pois se não fosse assim, não conseguiríamos evoluir. Poderia comentar? Então, é isso aí. Krishna fala no capítulo 15 da Bhagavad Gita que ele dá 3 coisas pra gente, né? Ele dá a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, Krishna também dá o esquecimento pra gente de vidas passadas, porque ia ser uma perturbação lembrar de todas essas vidas, né? Muitas experiências, imagina, se a gente já tem alguns traumas nessa vida, se fosse acumular com trauma de outras vidas, né? Imagina a gente lembrar da febre espanhola, da peste bubônica, acumular um monte de pandemia na nossa cabeça, a gente lembrasse todas as tristezas no passado, lembrasse de todas as mortes que a gente já teve, quando a gente morreu afogado, quando a gente morreu queimado. Assim, imagina que coisa traumatizante, né? Lembrar de quando a gente foi mal, quando a gente fez mal pro outro, quando a gente lutou em guerras e matamos pessoas, e quando a gente foi um animal. Assim, a vida de um animal deve ser aterrorizante, né? Quer dizer, a vida de um animal na floresta, cercado de predadores, não deve ser uma coisa fácil. Então, lembrar de tudo isso ia só atrapalhar o nosso aprendizado. Então, Krishna, ele filtra, né? E permite com que a gente fique, ao mesmo tempo, com a maturidade das vidas passadas, né? Nós não somos, assim, tábulas rasas. A gente não vem zerado para essa vida. Cada pessoa, como Krishna fala no capítulo 6 do Bhagavad Gita, nessa vida ela volta do ponto de onde ela parou nas outras vidas, né? Então a gente vê que tem crianças que são muito mais maduras do que as outras. Tem crianças que têm uma inteligência emocional muito maior do que vários adultos, né? Tem crianças, assim, que são sóbrias, que são seguras de si, né? E que são espiritualizadas, que desejam se relacionar com Deus desde a infância. Tem outras crianças que não, e tem crianças que já têm tendências malévolas nela, maliciosas desde a infância. Então, não é que nós somos, assim, zerados, né? Não, a gente vem com a nossa personalidade sendo a culminação de todas as nossas existências passadas. Então, a gente preserva o nosso aprendizado passado através dessa personalidade que nós temos,
E também o karma que a gente gerou em vidas passadas vai frutificar o quê? Na forma da família que a gente vai ter, das experiências que a gente vai ter na nossa juventude, né? do tipo de inteligência que a gente vai ter, da sensibilidade que a gente vai ter. Então, isso a gente preserva, né? Assim, o que foi útil do aprendizado passado a gente preserva. Mas aquele monte de lembrança ia causar uma confusão, um tumulto mental. Então, Krishna dá o esquecimento nesse sentido, né? E aí, o que acontece é que mesmo nessa vida a gente vê isso. Quando às vezes a gente quer aprender uma coisa nova, existe essa operação. O nosso cérebro faz duas operações, que é neurogênese e apoptose, né? Neurogênese é criar redes neurais novas para a gente aprender uma tarefa. Só que a gente fica com várias redes neurais obsoletas que, assim, estão atrapalhando ali a gente aprender coisas novas. Então, quando a gente tenta aprender uma coisa nova, acontece a apoptose, né? O nosso cérebro vai lá e faz a poda dessas redes neurais que não servem mais de nada, que estão ali atrapalhando. Então, Krishna também faz isso, né? De uma vida para outra. Então, os Vedas eles vão falar que a gente não precisa mexer tanto com a nossa vida passada, querer ficar investigando tanto a nossa vida passada, né? A gente pode até aprender alguma coisa ou outra da nossa vida passada. A astrologia védica é boa nesse sentido, né? Da gente entender um pouco do nosso karma da vida passada para poder se situar melhor, ter o contexto da nossa vida atual. Mas é isso, assim, um contexto tudo bem, mas ficar mexendo muito nisso, os Vedas não aconselham não, mexer em vida passada. O negócio é tocar o barco a partir de agora. Posso fazer um comentário? Falando sobre passado, que parece ser muito interessante para mim no estudo dos Vedas, quando a gente pensa no nosso avanço espiritual de vidas passadas. E a gente entende o porquê que mesmo com pouco tempo, por exemplo, dando meu exemplo, às vezes mesmo em poucas horas assim, participando do movimento, ouvindo uma aula, parece que você tem uma lembrança de coisas que você não tinha visto nessa vida. E aí tudo faz sentido, de repente, assim, de uma forma muito rápida, você aceita, você vê que tudo faz sentido, é aquele caminho, e você parece que você segue um caminho que você tinha interrompido numa vida passada. Então, nesse sentido, lembrar do passado e entender o passado para o seu avanço espiritual é importante, é legal. Sim, com certeza. E aí você entende várias coisas, por que você age de determinadas formas. Mesmo sendo jovem, você parece ter uma sabedoria maior do que pessoas que estão há mais tempo seguindo. Sim, é isso aí. Não sei se todo mundo ouviu aí, mas a Damon, né, falou. Então é isso. A gente é até muito perigoso a gente julgar as pessoas, né? Porque a gente não sabe o que ela já viveu em outras vidas, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa mais jovem que a gente, menos experiência de vida do que a gente acha que essa pessoa ela não tem muito para ensinar, que você que deveria ensinar ela, já que você tem mais experiência, você é mais vivido. Mas a gente não conhece o passado das pessoas de verdade, porque a gente não conhece as outras vidas, né? A gente não sabe quem essa pessoa foi na outra vida. Ela pode ter sido alguém incrível, né? Você não sabe. Então, às vezes, a gente tem muito para aprender com as outras pessoas. Por isso que é importante a gente valorizar todo mundo. Todo mundo, em última análise, pode ser um grande sábio de outra vida. A gente não sabe o passado das pessoas, né? A Dani, que fez a pergunta, tá fazendo outra pergunta. E aí, Dani, que legal que você tá aí. Um desejo não realizado no passado e que não pode mais ser realizado no presente me enreda na matéria? Como saber se não estou reprimindo um desejo? Caramba, Então, o que os Vedas falam é que a gente fica preso nesse mundo por duas coisas. Tem duas coisas que nos atam nesse mundo, nos prendem na matéria, que são os desejos e, né, os desejos pelas coisas da matéria e a aversão pela matéria. Quando a gente fica aversionado a esse mundo, isso também prende a gente, né? Então, os desejos, sim, eles sempre vão nos prender a esse mundo, né? E um desejo que não foi satisfeito, uma frustração nesse sentido, pode nos prender nesse mundo. Mas todo mundo vai ter desejos não satisfeitos, né? Porque a gente tem uma tendência de desejar que é infinita. A nossa capacidade de criar desejos, nossa mente criar desejos é infinita. E os recursos desse mundo são finitos, né?
Então você vai desejar uma coisa, né? Muitas coisas que a gente vai desejar, esse mundo não vai ter recursos para nos saciar, nos fornecer, né? Então tem situações também que passou, você nunca mais vai conseguir viver aquilo de novo, né? Eu, por exemplo, tenho uma frustração muito grande no meu passado, não é nada demais, assim, é bobeira, mas quer dizer, bobeira não, né? Mas eu quase tive a oportunidade de conhecer o Gabriel Garcia Marques e não conhecia, agora já era, né? Não vou conhecer mais. Tá assim no meu ranking assim de 3 autores preferidos. Sempre que eu lembro disso, eu falo, poxa, assim, isso é uma coisa assim, né? Tudo bem, boba, né? Não é nada demais, mas tem pessoas que perderam situações importantes da vida dela que não vão conseguir viver mais, né? Então, assim, esse tipo de frustração a gente sempre vai ter. Sempre tem escolhas, né, que você tem que tomar na vida e tomar uma escolha significa que você vai estar fechando portas para sempre, né? Então, essa frustração sempre vai existir. Agora, existe uma diferença no tipo de frustração que a gente pode ter. A gente pode ficar frustrado, né, com esses desejos que não foram saciados, ou a gente pode ficar frustrado com a nossa experiência nesse mundo, né? Com a falta de relação com Krishna que a gente tem. Se a gente entende que, caramba, eu não fui feliz porque eu não soube explorar o suficiente a matéria, né? Você vai ficar preso nesse mundo, você vai ter que nascer de novo para poder tentar satisfazer aqueles desejos. Krishna vai falar no começo do capítulo 8 da Bhagavad Gita que aqueles desejos que você não satisfez, eles vão gerar o seu próximo nascimento, né? Então essa frustração de, poxa, eu não explorei o suficiente a matéria, a culpa está na minha vida, a vida que eu levei, ela não foi totalmente bem sucedida, eu quero explorar mais esse mundo, isso prende a gente. Mas se a gente tiver outra frustração de falar, caramba, eu estou buscando felicidade no lugar errado, eu estou buscando felicidade num lugar que não existe. Enquanto eu viver nesse mundo, assim vai ser assim, eu vou ter desejos que nunca vão ser satisfeitos, né? E aí você fica frustrado assim com a matéria, fala, esse lugar aqui não tá com nada, sabe de uma coisa? Eu vou cair fora desse lugar. Então a mesma frustração, feita com a mentalidade correta, a mesma frustração, né, de forma madura, ela pode ser a fonte de libertação. A gente começa o nosso caminho espiritual exatamente na mesma frustração, de ver que, caramba, esse mundo não funciona. Esse mundo tem um monte de ponta solta, né? E eu vou cair fora daqui, porque não dá pra eu ficar aqui e resolver todos os problemas, não dá pra eu ficar aqui e ficar totalmente saciado, eu vou embora, né? Então é isso. Esses desejos não satisfeitos do passado, eles podem ser fonte de enredamento, mas também podem ser fonte de libertação. A Raquel tem só mais 2 perguntas. A Raquel, que tinha feito pergunta antes, comentou que ela tem um Gita para iniciantes. E ela perguntou se estar aqui neste corpo é buscar o Dharma. Se estar nesse corpo é buscar o Dharma, com certeza. Os Vedas vão falar que assim, a forma de vida humana é assim, a forma perfeita pra gente, a forma de vida perfeita nesse mundo material pra gente seguir o Dharma. Porque os animais, os vegetais, eles não têm a capacidade de ter dúvidas, né? De ter inquisições, né? Eles só vivem de acordo com o seu próprio instinto. Então a alma passa por todas essas vidas de animal, de vegetal, tem muitos aprendizados importantes para sair, mas quando ela chega na forma de vida humana, ela pode ter questões existenciais, ela pode ter dúvidas sobre quem ela é, o que ela está fazendo aqui, e só quando a gente tem essas dúvidas e a gente tenta achar a resposta, aí que a gente começa a seguir o caminho do Dharma. Então o caminho do Dharma ele também começa por isso, quando a gente tenta sanar as nossas crises existenciais, e só um ser humano tem isso, né? Então é isso. Vivemos aqui para aprender o Dharma. Então a Manjari Bhava perguntou: então é possível que em vida passada a pessoa tenha sido inteligente e na vida atual não? E pode, Manjari Bhava. Pode sim. A gente vai ver no Bhagavatam a história de pessoas assim que por algum motivo, né, elas foram inteligentes, assim, tiveram determinadas qualidades. Só que o que acontece é que elas usaram mal essas qualidades, né? Esse é um mundo de dualidades, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa inteligente, você pode usar essa inteligência para criticar as outras pessoas, né? Se você é uma pessoa caridosa, você pode acabar usando sua tendência caridosa para controlar outras pessoas. Então, quando alguém faz um mau uso das suas qualidades, essa pessoa acaba caindo, acaba tropeçando nas próprias qualidades e por causa disso ela perde aquela qualidade. Então sim, a gente pode ter tido outras qualidades que agora a gente perdeu por ter usado mal. Mas se a gente usa bem uma qualidade, a gente não perde ela não. Só aumenta. Só aumenta.
Então a gente perdeu as qualidades que a gente usou mal.